Fala rapaziada cartoleira, beleza? Tamo aí para mais um vídeo agora para falar das dicas posição por posição da sexta rodada do Cartola. Primeiro eu queria dar boas-vindas pro pessoal novo aí. Essa semana o canal ganhou muitos inscritos, né? A gente tá com 85 agora, eu fiquei muito feliz que cresceu o número. Então quer dizer que tá chegando mais gente nova aí, então sejam bem-vindos às análises baseadas em dados para você imitar, beleza? Já peço para vocês aqui, quem é novo, se inscreve, deixa o like, comenta aí quem que é a sua aposta ousada para a rodada. Bom, também lembrar para vocês que tem um último vídeo meu aqui analisando cada um dos confrontos da rodada. E também fiz um resumo dos 5 melhores SGs e dos 5 melhores ataques para a rodada, né? Se você não assistiu, dá uma olhada que acho que é legal. Mas aqui eu vou trazer um resuminho para vocês, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, né? Primeiro, pra gente falar de goleiro, zagueiro e lateral, a gente tem que... Uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar é o SG, né? Porque, claro, o cara garante o SG e ganha 5 pontos já parte de uma pontuação bem mais alta, né? Os 5 melhores SGs que eu digo pra rodada agora, que eu analisando os dados, eu consegui perceber foram São Paulo, Fluminense, Corinthians, Atlético Mineiro e aí Santos e Botafogo, eu acho que os dois, porque é um de cada lado, né? O Santos porque melhorou um pouco a defesa nos últimos jogos, apesar de enfrentar o Goiás também fazendo seus gols quando joga lá em Goiânia, né? E o Botafogo porque enfrenta o Fortaleza. O Botafogo tem tomado gol, mas o Fortaleza tem feito poucos, né? Então fica nessas dúvidas. Bom, então o que eu sempre gosto de olhar aqui, que eu analisei pra vocês, é o gráfico de cedidos versus conquistados. O que é isso? Eu tô olhando o quanto que o time conquista e o quanto o adversário dele cede. E a gente quer jogadores que o time conquista bastante e o adversário cede muito, porque aumenta o potencial de imitada dele, né? Então assim, eu faço esse gráfico para todas as posições, para goleiro, zagueiro, lateral, meia, atacante, e o que eu trago para vocês aqui é um resumo, né? No gráfico de goleiros, o que a gente tem indicando são Fluminense, Atlético Paranaense, Corinthians, Ceará, Botafogo. Falei vários times aqui de SG, de goleiro, mas vou trazer para vocês uma tabelinha com as minhas indicações para a rodada. Bom, primeira indicação que vocês estão vendo aí é o Fábio, do Fluminense. Enfrenta o Atlético Paranaense. Como eu falei pra vocês, o Atlético Paranaense é um dos times que menos faz gol nas últimas 5 rodadas. Por isso é um SG favorável. Além disso, o Atlético Paranaense é o time que nessas 5 primeiras rodadas do Brasileiro mais que deu pontuação pro goleiro adversário. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz um cálculo de quantas finalizações defendidas o Atlético Paranaense cede até ele fazer um gol. E foram 9 finalizações defendidas até fazer o gol. Isso quer dizer que o quê? Pode ser que o Atlético Paranaense até faça um gol, mas antes ele costuma, em média, finaliza 9 vezes antes, ou seja, o goleiro faria 8 pontos, né? São 9 pontos de finalizações defendidas para tomar um gol que custa menos 1. Claro que se manter o SG, o potencial de imitada vai lá em cima, né? Outro goleiro que eu acho interessante é o Gatito, do Botafogo. O Botafogo enfrenta o Fortaleza jogando no Engenhão. Como eu disse, o Botafogo vem tendo uma dificuldade para segurar SG, não tem sido comum. Mas o Fortaleza, nos últimos 5 jogos que jogou fora de casa, fez apenas 2 gols. Isso faz com que o potencial de SG do Botafogo cresça bastante. Além disso, esse cálculo que eu fiz de finalizações defendidas até sofrer um gol, eu fiz também aqui, a cada 6,5 finalizações defendidas, o Fortaleza faz um gol. Então a gente estaria falando, claro que não existe meia finalização, né? Mas a gente está dizendo que, em média, cada gol que o Fortaleza faz, ele gera 5,5 pontos para o goleiro adversário. A gente pensar que um goleiro faça 5,5 pontos sem SG é uma pontuação excelente, né? Ainda mais conciliando com esse dado de que o Botafogo tem uma boa chance de SG. Outro SG que eu acho outra indicação de goleiro que vocês estão vendo aí, que eu acho mais seguro para a rodada, é o Everson, do Atlético Mineiro. Eu acho que é mais seguro porque concilia duas coisas. O Atlético Goianiense vem fazendo poucos gols e o Atlético Mineiro vem segurando também alguns SGs, apesar de dar uma piorada nas últimas rodadas. Mas enfim, a gente acredita na regularidade do time do Atlético Mineiro, que é muito forte. E ainda conta com o retorno do Nathan Silva e do Arana, né? Além disso, o Atlético Mineiro também é um time que cede muito ponto para goleiro. A cada 6,6 finalizações, ele faz um gol. Ou seja, eu estou indicando goleiros que têm boa potencial de fazer defesas, que eu acho que é essa pontuação regular, pontuação média deles, com chance de SG, né? Bom, eu falei vários goleiros aqui que são um pouco caros, né? O Fábio, principalmente, o Everson, são goleiros caros. E eu sei que essa rodada tá bem cara, então a gente precisa dar umas dicas econômicas para vocês. O Gatito já é uma indicação econômica para vocês. Ele custa um pouco mais de 7 cartoletas e acho que pode caber no bolso de muitas pessoas, né? Mas ainda assim eu vou dar mais 2 indicações que são um pouco mais ousadas. Bom, a primeira indicação é o Jandrei, do São Paulo.
O Jandrei custa menos de 7 cartoletas, e o positivo dele não é bem a questão das defesas, porque o Cuiabá não tem cedido tanto ponto para goleiro em questão de defesa. Mas o São Paulo vem muito bem em casa. É o melhor time nos últimos 5 jogos, tomou apenas 3 gols nos últimos 5 jogos em casa. Então vem segurando bastante SG, por isso acho que é uma indicação interessante, principalmente pensando no saldo de gols, né? Não tanto para defesas, até que o Cuiabá costuma só se defender nos jogos. E uma indicação muito ousada é o Hugo, do Flamengo. Bom, essa indicação, primeiro, porque o Hugo custa muito barato, ele custa quase 4 cartoletas só, e porque eu acho que é difícil o SG do Flamengo, não confio, acho que vai tomar gol, mas acho que ele tem potencial de fazer bastante defesas. O Ceará, ele demora 6 finalizações defendidas até fazer um gol. Então vamos contar que o Ceará faça 1, 2 gols, pode ser que o Hugo saia com 3, 4 pontos. E como ele custa baratinho, ele também precisa de pouco para valorizar. Acho que pode ser uma indicação interessante aí para quem está com pouca cartoleta. Vamos agora para as indicações de zagueiro. Na posição de zagueiro, o gráfico está brilhando para Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians a gente viu que conquistou muitos pontos na última rodada contra o Bragantino. Todos os zagueiros quase fizeram um monte de desarme, né? Que é uma pontuação que a gente gosta bastante. E além disso, o Corinthians vem mostrando uma solidez defensiva muito boa. Então, claro que os zagueiros do Corinthians vão ter uma média conquistada boa. Além disso, o Internacional também vem cedendo pontuações boas para os zagueiros adversários, né? Então, acho que a gente precisa pescar uma pecinha do Corinthians. Bom, vocês vão ver aí na tabela as minhas indicações. A primeira delas é o Raul Gustavo, do Corinthians. Eu fiquei em dúvida entre ele e o Gil. O Gil só jogou 2 jogos, ele tem 6 desarmes, uma média de 3 desarmes por jogo, só que 5 desses 6 desarmes foram contra o Bragantino. Então tem uma variação muito grande, eu prefiro prefiro jogadores que mantenham uma certa regularidade, né? Por isso eu vou estar indicando para vocês o Raul Gustavo. O Raul Gustavo já tem 10 desarmes em 5 jogos, é uma média de 2 desarmes aí, que, enfim, garante 2 pontinhos. Mas o que também me faz indicar ele, que eu acho interessante, é que o Raul Gustavo já sofreu 8 faltas e cometeu apenas 3. Então é um saldo positivo de faltas, né? Você pensar que isso dá uma média de mais ou menos mais 0,8 pontos para ele por rodada, né? Então acho que é interessante. Você tem um zagueiro que vai partir de 2,8, 3 pontos e tem um potencial de SG interessante. Acho que é uma boa dica e ele tá baratinho também. Outro time que tá brilhando aqui no gráfico é o Atlético Mineiro. Como eu falei, o Atlético Goianiense vem sendo muito SG para o adversário. A gente lembra daquele jogo contra o Bragantino, o último que ele jogou fora de casa, que ele perdeu de 4-0. Inclusive teve o gol do Léo Ortiz, né? Será que vai pintar mais um golzinho de zagueiro? Então acho que é importante a gente pescar uma peça do Atlético Mineiro na zaga. Minha indicação para a rodada é o Nathan Silva. Ele tá voltando de suspensão, isso é uma coisa preocupante, porque se ele tá voltando de suspensão, quer dizer que nessas primeiras rodadas ele já tomou 3 amarelos. Nathan Silva, pelo amor de Deus, para de bater, para de tomar amarelo, vamos ajudar os cartoleiros aqui. Mas enfim, eu acho que ele tem uma média interessante de desarmes e ele vai muito bem na bola aérea. Como o Atlético Goianiense tem histórico de ter tomado um gol, acho que pode ser uma dica interessante. E aí, pessoal, o resto aqui das indicações estava complicado de achar. No gráfico, um time que estava brilhando era o Internacional. Mas, sinceramente, eu não acredito no SG do Inter, né? Joga contra o Corinthians e o Corinthians é o líder do campeonato, tem jogado muito bem. O Vitor Pereira arrumou o time, está com variações táticas, ganhou no meio de semana da Portuguesa do Rio de Janeiro jogando bem. Criou bastante chance, então não acredito no SG do Inter. Mas como o Corinthians vem cedendo muito ponto de desarme, eu resolvi indicar para vocês aqui um jogador que é relativamente barato, né? E ele é um zagueiro que tem mais desarmes no campeonato, então acho que pode ser um zagueiro para você garantir aquela média. Numa rodada que é meio difícil, você ter aqueles 3, 4 pontinhos de sempre assim, é interessante. Por isso, minha terceira indicação é o mercado do Internacional. E finalizando as indicações aqui, eu vou falar para vocês do Arboleda do São Paulo. O Arboleda não tem uma média muito boa, ele tem uma média de 1,34, como vocês podem ver aí. Ele tem poucos desarmes até agora no campeonato, então a gente vai estar indicando ele por 2 motivos. Primeiro por causa do SG, e aí é a mesma explicação que eu dei para o Jandrei. O São Paulo vem tendo uma zaga muito consistente quando joga no Morumbi. E também porque o Arboleda se mostrava um zagueiro muito bom, tanto na bola aérea como nos desarmes, no ano passado, né? No Campeonato Brasileiro de 2021... O Arboleda, nas últimas rodadas do ano, ele tinha média de 3, 4 desarmes quando jogava no Morumbi. Então vamos apostar que ele retome esse bom momento e que ele consiga esse SG, né? E aí uma dica que é muito cara, eu não resolvi dar, e eu nem sei se vai jogar, mas que acho que quem tiver muito dinheiro pode pensar, é o Maicon, do Santos. Ele tem uma média boa de desarmes, né? Se eu falei do mercado, tenho que falar do Maicon.
E, enfim, o Santos é um dos times que tem uma chance de SG para essa rodada. Bom, vamos agora para as laterais. No gráfico de cedido versus conquistado, os times que estão brilhando para a lateral são Curitiba, Atlético Mineiro, Santos e mais ou menos o Botafogo. Porque o Botafogo, o Fortaleza vem cedendo muito ponto para a lateral, mas o Botafogo até que não vem conquistando tanto quanto a gente estava esperando. E o Internacional também é um time interessante porque vem conquistando muito apesar de o Corinthians não ceder. Mas enfim, isso daí, para a questão do lateral, eu vou trazer uma análise bem diferente aqui para vocês. Que é o seguinte, o Cartola traz só a pontuação média pro lateral de modo geral. Só que a gente sabe que faz muita diferença se é o lateral direito ou o lateral esquerdo. Às vezes o time tem um cara que cede muita posse de bola para o adversário, perde muitas vezes a bola, e ele joga de um lado do campo. Então a gente precisa descobrir que lado é esse. Por isso, eu fiz uma análise separando por lateral esquerdo e lateral direito. Bom, então vamos aí olhar as indicações. Minha primeira indicação é o Egídio, do Curitiba. Eu já falei algumas vezes do Egídio, que ele é um cara que conquista muito desarme, vem sendo assim nesse campeonato e já vinha sendo assim em edições passadas, ele é marcado por isso. E ele é um cara que participa muito de bola parada, ele cobra escanteio, cobra algumas faltas, então acho que é uma chance interessante. Mas principalmente porque o América Mineiro vem cedendo mais de 6 pontos para cada lateral esquerdo que joga contra ele. Então pode ser um mar aí de pontos pra gente escalar o Egídio. Eu acho que o SG é mais difícil, mas a média básica é bem provável. Então minha primeira indicação vai pro Egídio. Nossa segunda indicação, a gente vai olhar o Atlético Mineiro. Eu comparei as pontuações cedidas para lateral direito e para lateral esquerdo, e o Atlético Goianiense cede um pouquinho mais de ponto para lateral direito. Sinceramente, os dois laterais do Atlético Mineiro, tanto o Guga como o Arana, não começaram tão bem o campeonato. A gente viu que o Arana tem uma assistência, né? Mas em termos de desarme, que é uma coisa que eu gosto, os dois têm 4 desarmes em 3 e 4 jogos. Então acho que não é interessante. A gente preferia que o Mariano tivesse voltado aí, né? Porque o Mariano tem uma média de desarmes muito mais alta, mas acho que ele ainda não vai ser possível, ele ainda continua machucado. Por isso, pelo preço e pelo fato de o Atlético Goianiense ceder mais para esse lado, eu vou indicar para vocês aqui o Guga. O Arana está entre os mais escalados e ele tem uma chance de participação ofensiva, né? Apesar de que até agora o Atlético Goianiense não cedeu isso, então seria uma surpresa. Mas, de qualquer jeito, sem ficar aqui trazendo muitos dados para os dois, minha indicação é o Guga, lateral direito do Atlético Mineiro. Minha terceira indicação é o Saravia do Atlético Mineiro. É um cara que eu já trouxe várias vezes aqui, eu sempre falo que ele desarma muito e ele não tá estourando em desarmes assim com 3, com 4, 5 desarmes, né? Ele tá fazendo 3, 2, mas enfim, minha indicação vai muito porque, como eu falei, o Fortaleza vinha cedendo muito ponto para lateral e principalmente para lateral direito. Vem cedendo mais ou menos 4,75 pontos para cada lateral direito. Então acho que como o Fortaleza vem cedendo bastante ponto e o Saravia é um cara que historicamente tem conquistado, ele sempre mantém uma certa regularidade aí de pontinhos conquistados, acho que pode ser uma indicação interessante. E finalizando aqui a indicação para você do Lucas Pires. O Goiás cede bastante desarme para lateral esquerdo. Seria uma indicação muito fácil se a gente tivesse olhado o Lucas Pires há 2 rodadas atrás, que ele vinha sendo o lateral com o melhor número de desarmes. Ele piorou muito nas últimas rodadas, eu tava com ele nas duas. Então assim, tomei o pé atrás com ele porque ele piorou muito nessa questão de desarmes. Mas enfim, como o Goiás vem cedendo e ele tem um certo histórico de conquistar, acho que pode ser uma boa indicação. E tem um bônus até do Lucas Pires. O Goiás já cedeu assistência para 2 laterais nesse campeonato brasileiro e o Lucas Pires tinha 3 assistências no campeonato estadual. Será que pinta uma assistência agora? E só chamar atenção para vocês sobre o Fluminense. O Atlético Paranaense é um time que cede muito desarme. É o time que mais cede ponto para lateral direito. O Calegari não jogou a última rodada, jogou o Samuel Xavier, que eu não gosto dele. Não acho que ele é um bom lateral para Cartola, né? Então, se o Calegari voltar, acho que é uma boa indicação. Se ficar aí no Samuel Xavier, acho que não fica como indicação. Vamos agora do meio pra frente, que é onde a gente quer ver a mitada, né? E bom, como eu falei pra vocês, no vídeo passado eu analisei os confrontos e peguei os melhores ataques. Eu vou resumir pra vocês aqui, mas dá uma olhada no vídeo pra conferir mais detalhes, né? Os 5 melhores ataques que eu citei pra vocês foram Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Coxa e uma indicação ousada, o Avaí. Eu sei que todo mundo vai estar falando aí do Flamengo, do Fluminense. Eu acho que o jogo do Flamengo vai ser um jogo pegado, disputado. Não acho que vai ser tão fácil assim. Mas pode ser um ataque bom para rodada, assim, para fazer uma rivalidade aí com o Avaí. E o Fluminense não vem fazendo tantos gols. É que o Fortaleza vem tomando muito quando joga fora, né? Então, se você quiser apostar nesse lado de cedido, mas para meio e ataque eu gosto muito de olhar para o que o time vem conquistando, né?
Então vamos lá. Meio de campo, eu tenho 5 indicações para você. Eu não consigo olhar muitas mais que isso, sabe? Eu acho que é diferente de outras rodadas que a gente tinha 7, 8, 9 possibilidades e eu dava uma filtrada pelos maiores potenciais. Eu acho que nessa tem 5 bem fechado, só que são 5 muito boas. E ainda eu vou dar uma indicaçãozinha barata para quem tiver sem cartoleta. Primeira indicação, Zé Rafael do Palmeiras. Todo mundo tá falando do Veiga, mas é o seguinte, eu olhei os dados e o Bragantino, todos os jogos do Brasileiro, cedeu pelo menos 5 desarmes para volante. Pô, é a posição que o Zé Rafael tá, e o Zé Rafael começou muito bem o campeonato em desarmes. A única rodada que o Bragantino não cedeu 5 desarmes foi contra o Corinthians, e mesmo assim ele cedeu 5,5 pontos para o Duqueiroz com uma assistência. Então assim, considerando esse potencial de desarmes que o Zé Rafael tem, e o que o Bragantino está cedendo, sendo que o Zé Rafael já participou de gol nesse campeonato, eu acho que o Zé Rafael é uma excelente indicação para essa rodada. E o Veiga? Bom, o Veiga é outra indicação, mas eu tenho que fazer uma ressalva aqui para vocês. Como eu disse, o Veiga e a Arrascaeta, que eu vou falar aqui, que estão nas indicações, como vocês podem ver na tabela, são caras que participam muito do gol, participam muito do jogo com desarme, então é difícil deixar eles de fora, porque eles são um cara muito participativo e conquistam muito. Mas um detalhe importante para vocês ficarem de olho é que o Bragantino, nesses 5 jogos do Brasileiro, cedeu só uma participação em gol pro meia adversário, fazendo essa separação entre volante e meia. E foi pro Corinthians, justamente. Foi o gol do Renato Augusto, né? E a gente viu que foi numa sobra, né? E um chute de fora da área muito feliz do Renato Augusto. E o Bragantino também tava com um time meio mexido. Então, assim, o time titular do Bragantino que vem jogando não tá cedendo muito ponto pra meia. De qualquer jeito, acho que o Veiga vale a pena, mas não pra capitão, não sei. Eu prefiro dar uma segurada no Veiga nessa rodada pra capitão. Outra indicação com perfil parecido é o Arrascaeta, que é um cara que conquista muito, foi meu capitão, eu sempre falo dele, adoro o Arrascaeta. O cara fez 6,8 pontos sem participar de gol e sem dar assistência, mas o Ceará, que é o adversário do Flamengo, só cedeu participação em gol pro Johan e pro Veiga. E foram 2 assistências, na verdade, não foi nem gol. E a gente lembra que contra o Palmeiras acabou perdendo de 3-2 ainda pro Ceará. Então, assim, de novo, é um cara muito mais pela conquista do que pelos pontos cedidos. Agora, uma indicação que vem pelos pontos cedidos é o Andrei do Curitiba. O gráfico de cedidos versus conquistados que eu falei pra vocês tá apontando, brilhando lá o Curitiba, porque o Curitiba vem conquistando, claro, o Andrei é um dos caras que mais conquista, por isso que eu tô indicando ele, mas além disso, o América Mineiro vem cedendo muito ponto para meio de campo, tanto com desarmes como com participação em gol. E eu acho que isso é muito interessante. Por quê? Porque o Andrei tem justamente esse perfil de marcar e chegar na frente, é o volante moderno que a gente chama, né, de box to box. Então acho que pode ser uma indicação muito interessante pela pontuação cedida. E finalizar com uma indicação que eu acho que não pode ficar de fora do seu time, que é o Nátio Fernandes do Atlético Mineiro. Tô acompanhando há vários jogos o Atlético Mineiro, vi os jogos contra o América Mineiro, vi os jogos contra o Bragantino, pela Libertadores também. E eu tô percebendo que o Nacho tá participando muito mais do jogo, ele tá pisando mais na área, tá fazendo gol, dando assistência, e o que tá me agradando é que o que fazia eu indicar o Zaratio antes, né, nessa comparação, era que o Zaratio desarmava mais e participava mais do jogo. O Nacho também tem conseguido seus pontinhos de desarme, de falta sofrida, finalização, não é igual o Zaratio, mas enfim, com um cara participando tanto mais de gol assim, acho que não pode ficar de fora do seu time. E também porque o Atlético Goianiense cedeu participação em gol para meia em todos os jogos. Inacreditavelmente, em todos os jogos, teve pelo menos um meia do time adversário que participou de um golzinho, seja com uma assistência, seja com um gol, né? Então acho que o Nacho tem que estar no seu time. E como eu falei pra vocês, uma dica um pouco mais econômica. Porque assim, falei de vários jogadores super caros, né? Então minha última indicação é Igor Gomes do São Paulo. O São Paulo tem o segundo melhor ataque nesses últimos 5 jogos quando joga em casa. Tem 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. Então acho que é um ataque muito positivo, sendo que o Cuiabá também piorou. E aí minha indicação no meio é o Igor Gomes, que é um jogador baratinho. Já tem 10 desarmes em 5 jogos e deu uma assistência. Pode ser que venha uma mitada aí, mas é uma dica bem mais ousada, né? E vamos agora finalizar com o nosso ataque, que é onde a gente tá mitando aí nas últimas rodadas, né? Vocês vão ver que vai ter uma indicação bem ousada, hein? Acompanha aí pra ver qual que é. Primeiras 2 indicações são 2 caras que, sinceramente, eu acho que é muito perigoso ficar de fora no seu time nessa rodada, por 2 motivos. Eles são os dois capitães mais escalados e porque eles têm muito potencial de gol, que é Hulk e Caleri.
Por isso que essa rodada tá muito cara, né? Um custa 25, outro 20, já vai 45 cartoletas aí. Mas assim, o Hulk, na temporada de 2022, ele tem mais de uma participação em gol por jogo. E na última rodada ele voltou a fazer ponto básico, com finalização, com falta sofrida. Então se ele faz um gol, ele estoura na pontuação. Além disso, ele é cobrador de pênalti, né? A gente sabe que tem chance de acontecer pênalti no jogo. E ele não participou no último, então quem sabe nesse daqui vem 2. Eu acho que o Hulk, sendo o capitão mais escalado, e sendo um cara que participa tanto de gol assim, jogando contra o Atlético Goianiense em casa, sendo super favorito, o Atlético Goianiense tomando muito gol, eu acho que não pode ficar de fora do seu time. O outro cara é o Caleri. Toca no Caleri que é gol. Meu, todo jogo no Morumbi tem gol do cara. E ele é aquele atacante chato que sofre falta, finaliza. Enfim, artilheiro do campeonato, já tem 5 gols. Desses 5 gols que ele fez no Campeonato Brasileiro, 4 foram jogando no Morumbi. A gente lembra que teve aquele hat-trick na primeira rodada. Fez no último jogo contra o Santos, que era clássico. O São Paulo vai pressionar muito o Cuiabá precisando da vitória. E eu acho que vai ter golzinho do Caleri sim. Acho que não pode ficar de fora do seu time. Aí tem só mais uma vaga de atacante, né? Bom, falar pra vocês aqui do time que tá brilhando no gráfico de cedido versus conquistado, que é o Santos. Por que o Santos? O Goiás cede mais de 6 pontos para cada atacante. É inacreditável isso, mas o Goiás tem cedido muito ponto, principalmente para atacante. E aí eu sei que a gente fica na dúvida entre Léo Batistão e Marcos Leonardo, mas eu, apesar de o Batistão ter mitado na última rodada, eu ainda prefiro o Marcos Leonardo, que é o artilheiro do time no ano, fez gol no último jogo, vem participando, ele finaliza bastante. O Léo Batistão é um cara um pouco mais faltoso, né? Mas mais desarmador também. Enfim, acho que vai ficar nessa dúvida, mas minha indicação aqui, por causa dos gols e porque o Goiás vem cedendo muito, é o Marcos Leonardo. Outra indicação aqui é o Igor Paixão do Curitiba. Já falei dele em vários vídeos aqui, que ele desarma muito, sofre falta, enfim, média básica, né? Um cara de média básica. Ele voltou a marcar no último jogo. Mas além disso, eu tava olhando a pontuação que o América Mineiro cede, ele cede mais para jogadores de meio de campo do que para atacantes. Mas quando a gente compara atacantes que jogam pela beirada do campo e centroavantes, o América Mineiro vem cedendo mais pontos para os atacantes pela ponta, sabe? Parecido com meia. Acho que é uma falha justamente dessa questão dos jogadores fora da área, não aquele centroavão tão fixo, sabe? Por isso eu não vou estar indicando para vocês o Léo Gamalho, preferi indicar o Igor Paixão. Essa foi uma análise bem detalhada aqui do canal, né? A gente fez essa diferenciação de onde o cara joga no campo, porque acho que isso tem muita importância e acho que é uma coisa que faz muita diferença nessas análises, sabe? Pra gente pescar o Igor Paixão. Calma aí, não vai falar do Gabigol? Vou falar do Gabigol sim rapidinho aqui pra vocês. Pô, o cara nunca cita o Gabigol. Nessa rodada acho que ele tem um potencial interessante, porque o Ceará vem cedendo ponto pra centroavante. A gente lembra daquela mitada do Erisson, né, do Botafogo, que fez 2 gols e deu uma assistência. E também o Ítalo no jogo seguinte, jogando lá no Castelão, fez gol também, né? Então assim, principalmente jogando no seu mando, o Ceará vem cedendo ponto principalmente pra centroavante, né? Pra atacante de ponta, igual o Bruno Henrique, nem tanto. Então, será que vai ter gol do Gabigol? Me cobra que depois teve gol do Gabigol. Não podia deixar de indicar esse cara aqui pra vocês. Muriqui do Avaí. Pô, tá de brincadeira. Muriqui do Avaí. Muriqui do Avaí. Nos últimos 2 jogos em casa, o cara mitou. Fez 14,4 pontos no jogo, 14,5 no outro. Tem 2 gols, 1 assistência e já tem 8 desarmes no campeonato. Na rodada que ele não fez gol lá, que o Corinthians ganhou de 3-0 do Avaí, ele fez 5 desarmes e fez 6 pontos. Teve uma rodada que ele não passou dos 5 pontos, que foi o primeiro jogo que ele jogou pouco tempo, né? Então, assim, é um cara que vem mantendo média básica, fazendo gol, é o cobrador de pênalti do Avaí, o Juventude vem tomando gol fora de casa, vem cedendo ponto para atacante. O Avaí vai pressionar muito, porque vai precisar dessa vitória aí nessa briga por esses pontos contra times que estão teoricamente mais fracos, né? Então vai pressionar o Juventude e o Muriqui é o cara desse time jogando na ressacada. Eu acho que o Muriqui vai mitar de novo e eu quero muito escalar ele. Vamos ver se a gente vai ter cartoleta, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer pra vocês de dicas. Eu não trouxe meu time ainda e vou trazer. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque eu vou trazer o meu time pra essa sexta rodada. Eu trouxe as indicações porque, claro, vocês têm que ter a opinião de vocês, né? A análise de vocês. Então eu trago alguns números pra vocês darem uma olhada, né? Mas eu vou sim postar o meu time final. Eu tô com uma média legal aí de quase 70, 80 pontos. Mesmo nessas rodadas que o pessoal tá indo mal, 40, eu tô fazendo quase 60 pontos. Então a gente tá mantendo uma regularidade boa. Gostei muito que tá tendo mais participação aí. Comenta, que eu gosto de comentar. Fala o que você acha legal no canal, o que você acha que podia melhorar. Enfim, tô aberto às opiniões de vocês aí. E uma boa sorte pra vocês na rodada. Vamos pra mitada. Tamo junto. Falou!